Na companhia de Gorete Santos, aqui com a gente no Jornal do Piauí. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todo mundo. Gorete, esse tempo é o tempo mais esperado pelos teresinenses, pelos piauienses de norte a sul, porque é o tempo das chuvas, período de chuvas. Temperaturas mais baixas. Temperaturas mais baixas, a gente vê aquele céu carregado, mas não reclama dele, vê aquelas chuvas maravilhosas que refrescam o dia. Agora, tudo isso precisa ser olhado com várias consequências. E no caso do Piauí, que é um estado com uma forte participação da agricultura, por exemplo, acaba que é preciso que essas chuvas caiam com a regularidade necessária. Pois é, Jéssica, infelizmente isso não está ocorrendo. A gente fica até se perguntando, quando falar em município em situação de emergência por causa da seca, mas como assim, em pleno mês de março, né? Em janeiro a gente já viu alguns municípios nessa situação. É o fenômeno chamado da seca verde, que você até vê aquela vegetação verdinha, mas que no fundo a umidade ali no solo não está suficiente para o desenvolvimento de várias culturas. E aí o que a gente vê, claro, é o sofrimento de quem depende disso. A gente foi em busca dessas explicações mais detalhadas sobre esse fenômeno, a situação aqui no estado do Piauí, com a climatologista e também coordenadora da Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Sara Cardoso. Vamos ver. Nós visitamos 13 municípios do centro-norte, sudeste e norte do estado do Piauí. E nós identificamos essa seca verde, que tem como característica uma vegetação verde, onde dá a impressão visual de que a chuva está regular, mas os recursos hídricos se apresentaram escassos e os pequenos produtores relataram perdas das suas primeiras produções e uma evolução tardia de outras que eles fizeram após essas primeiras perdas. Na verdade, a chuva ela não foi suficiente para nutrir o solo. Para dar a umidade necessária para o desenvolvimento dessas plantas. Exatamente. E aí se pergunta por que a gente vê essa vegetação verde. É típico do semiárido, nas primeiras chuvas, elas saírem do estado de dormência, que é quando ela fica sequinha, né? E aí tudo fica verde, aí dá uma impressão visual de que tá bom. Mas quando você vai analisar o solo ainda continua seco. Os recursos hídricos escassos, as produções agrícolas, né, essas manipuladas, elas não conseguem se desenvolver, né, de maneira correta para o esperado naquele momento. Seu Francisco mora em Itaueira, na microrregião de Floriano, sudoeste do Piauí. A seca verde afetou a produção de mel de abelhas, pastagem e lavouras. A gente planta milho, arroz, feijão, criar abelha, criar a criação de bode, ovelha, e todas essas atividades estão sendo prejudicadas através da seca. A plantação, por exemplo, desse lado esquerdo eu já plantei a terceira vez, desse lado aqui plantei 2 vezes. A água também está secando dos açudes, dos riachos. O que justifica? Olha, nós tivemos aí, em virtude das mudanças climáticas, que já é um fato, alterações de alguns sistemas, né? Esses sistemas trouxeram bloqueios, né, atmosféricos que impediram a entrada de umidade no momento que a gente esperava. Outros sistemas que deveriam trazer umidade ficaram estacionados em outros pontos, né, dessa região do hemisfério sul. E aí a gente observou uma irregularidade na chuva, né? Ou seja, chovia um dia e 15 não. E também uma irregularidade espacial. Chovia em alguns pontos do município e outros não. Em um mesmo município? Exatamente. Um exemplo que eu posso estar dando, né? E aí o que a população fala é, por exemplo, Picos, que choveu bastante, teve aquela problemática toda em virtude da chuva. Mas uma chuva só, por mais que ela venha com muitos milímetros, ela não acaba com a seca. No semiárido, infelizmente, isso já é comum, Sara. Agora, surpreende, de repente, a gente observar municípios mais ao norte, até no litoral, que estão enfrentando também isso, né? Exatamente. O que a gente observou em Cajueiro da Praia, Caraúbas, no litoral, Luiz Corrêa também nós observamos isso, Cocal, nós observamos isso.
Tem a influência da maritimidade, né? Então a gente esperava que tivesse uma maior umidade, mas isso não foi visto, né? Os relatos dos nossos observadores de seca, que eles inclusive são treinados para fazer isso, né? Tivemos esse relato de perda de algumas produções, como a de mandioca, né? Eles falaram que é comum, às vezes, acontecer, mas que foi super rápido. Como é que fica também a questão da perspectiva a médio prazo, para os meses mais quentes do ano, diante de uma seca verde logo agora? A gente vai ter impactos na questão econômica, na questão social também. Possivelmente haja necessidade da utilização de mais carros-pipas, né, naquela área. Então a gente tem uma previsão também de que possa haver um maior esquentamento no nosso território, em virtude dessa irregularidade da chuva, reflete na vegetação, né? Então a gente precisa ter uma vegetação mais robusta para colocar nessa atmosfera esse microclima, né? Colocar mais umidade para amenizar a questão da temperatura. Então existe uma série de impactos em cadeia, né? Em virtude dessa irregularidade da chuva agora na estação chuvosa. É impressionante, a gente não tem o hábito de ver, né, esse tipo de explicação e acaba se surpreendendo.